Olá! Valinhos, meu torrão natal, Valinhos, terra sem igual. À sombra da bandeira tu te ergues altaneira, em busca de um ideal. Assim começa a letra do hino de Valinhos, de autoria da advogada Juliane Lima dos Reis Santos. Ela está aqui hoje conosco no estúdio da TV Câmara para falar como surgiu a inspiração para compor a letra que hoje é cantada por todos na cidade, escolas, aqui na Câmara, né? Vamos conhecer um pouco também sobre a Juliane, a compositora do hino de Valinhos. Olá, Juliane, seja bem-vinda aqui ao estúdio da TV Câmara Valinhos. Muito obrigada, Denise, obrigada pela oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre o hino e também um pouquinho sobre a minha vida também. E de onde surgiu a ideia de escrever o hino de Valinhos? Na verdade, tudo surgiu com um concurso que foi feito na cidade e para o qual foi publicado um edital e muitos foram os concorrentes. Eu acredito que teve perto de 15 concorrentes, alguns da cidade, outros fora da cidade também. Então todos apresentaram as suas criações, enfim, e esses hinos compostos passaram por uma comissão para que fosse escolhido então o hino de Valinhos. Mas você viu o edital? Alguém te falou? Como que foi? Sim, uma amiga me comentou comigo sobre o edital e aí já tinha também algumas outras pessoas que tinham esse conhecimento e houve um desenvolvimento mesmo do hino, da letra e depois da música também. Então você contou com a ajuda de outras pessoas também ou Sim. foi mais você assim? Não foi uma situação isolada, não. Eu não poderia negar que eu tive a colaboração, a opinião também de outras pessoas. Então isso foi muito produtivo para ter algo que fosse coerente e pudesse então ser apresentado no concurso. Quando o hino de Valinhos foi escrito? Então, foi justamente nessa época em que houve o concurso. O concurso foi em abril de 2003. Então, entre abril e maio que ele foi escrito. Foi um desenrolar aí, né, nesse tempo exatamente. aí, né? E aonde você buscou inspiração para começar? Fica imaginando, né? Nossa, eu preciso escrever o hino da cidade, né? Por onde eu começo, né? Onde você buscou essa inspiração? Na verdade, eu procurei analisar também os padrões de hinos que são mais consistentes, hinos oficiais, inclusive até hinos de time de futebol, eles têm alguma estrutura semelhante. Isso poderia agradar não só as pessoas, né, os jovens, mas também poderia agradar os mais antigos da cidade, porque o hino tem que ter uma identidade com todos, principalmente com essa nossa herança, né, dos fundadores da cidade, enfim, e também das pessoas mais velhas da cidade. E você chegou a ter acesso a outras letras, então, de hinos, até de time de futebol, né? O que você achou delas, assim? Tipo, essa eu não gosto, essa eu gosto. Tem algumas que são mais, cativam mais, outras nem tanto, enfim, eu tentei selecionar alguma coisa que pudesse favorecer. E também, na verdade, como tudo partiu da própria letra, então, eu até comentei, ele é um poema cantado, né? Então, houve uma adaptação para que esse poema tivesse essa possibilidade de se tornar um hino mesmo, que tivesse uma cara de hino oficial. Não poderia ser alguma coisa parecida, por exemplo, com uma música das marchinhas de carnaval. Eu achei que tivesse que ser algo um pouco mais sério e pudesse, por fim, então, ser adaptado para as circunstâncias até oficiais da cidade. Então, houve sim um encaminhamento para o produto final, de certa forma. Mas assim, madrugadas adentro para poder ter inspiração ou durante o dia mesmo? Não, foi algo assim mais natural, não foi algo assim que precisou ter tanto tempo assim de dedicação. Até porque tudo partiu da letra e eu gosto muito de escrever, então muitas vezes a inspiração da letra vem de uma forma mais
condensada de uma vez só. Então aconteceu também dessa forma. Mas você gosta de escrever poesias? Eu gosto também de escrever poesias, como eu sou advogada, também gosto de escrever mesmo. Então eu tenho muita afinidade com essa exposição do pensamento através de um texto. Você se baseou numa letra mais simples para que as pessoas pudessem memorizar com mais facilidade o hino de Valinhos? Exatamente. Esse poema musicado, ele tinha como objetivo ser cantado pelas crianças e por todos. Então tinha que ter uma letra mais simples, mais cantável e que ficasse guardada na memória. Então realmente teve esse objetivo e teve esse final, esse desfecho. E foi a primeira letra de hino que você escreveu ou você já teve outras experiências? De hino foi, porque embora eu tenha uma ligação com a música, porque eu estudei piano desde os 8 anos e até os 20 anos mais ou menos, então, embora eu tivesse essa ligação, eu nunca tinha produzido uma música com esse porte. Sim, pequenas melodias, mas nada que chegasse numa situação como essa, tão mais complexa. Até por isso que eu contei com a ajuda de outras pessoas também, para que pudesse apresentar um hino que tivesse começo, meio e fim, e pudesse ter esse encanto, inclusive na melodia. E quando as pessoas descobrem que você é autora do hino, como que você se sente? Então, muitas vezes para as pessoas é uma surpresa, porque hoje eu sou mais conhecida pela minha atual profissão. Eu sou advogada, então, e fui professora também de direito. Então, as pessoas não fazem uma relação direta com a música, com a compositora, né? Exatamente. Recentemente, meu filho, com 6 anos, soube que eu era autora do hino de Valinhos e também, mas foi você, mamãe? Nem ele também tinha feito essa relação direta, né? Mas até porque foi uma situação muito bacana, mas inaugural para mim ter ganhado o concurso sobre o hino. Então, não era algo comum para mim também. E agora, voltando só um pouquinho ao concurso, né? A letra composta por você ficou, assim, dividindo com outra? Teve alguma... porque você falou que foram 15, mais ou menos, Sim. né? Mas pelo menos 2 chegaram, assim, à reta final. Fala para um pouquinho mais desses dias de concurso. O concurso seguiu a regra do edital, né? Então, foram recepcionados os concorrentes e suas músicas, e eu acredito que foram 15, eu não tenho certeza, mas 10 foram para uma segunda etapa. Então, essas 10, os compositores foram convocados para apresentarem as músicas num dia exato, e onde ou eles mesmos fariam a apresentação ou teriam a colaboração de um intérprete, de um pianista ou uma pianista. No caso, eu toquei a música e foi cantada por um intérprete. Outros tiveram outras opções. Então, todas as 10 finalistas foram apresentadas. E a comissão, a partir dessa apresentação, é que escolheu. E essa comissão, você sabe se ela era composta por vereadores, prefeito, pessoas da cultura, da prefeitura? Eram basicamente ligadas à Secretaria da Cultura. Mas eu não me recordo se tinha composição externa à Secretaria. Creio que sim. E Valinhos, então, não tinha hino até 11 anos atrás? Não tinha. Eu soube também que teve uma outra situação em que se tentou fazer um concurso para que tivesse esse hino, nos idos de 2000, mas não teve um resultado. Em 2003, que teve novamente esse edital convocando para tentar ter um hino, para que a cidade pudesse ter um hino oficial. E você apresentou esse hino aqui na Câmara também ou foi só para a comissão? Foi para a comissão. Inicialmente foi apresentado em CD e na partitura. E depois, na segunda etapa, foi apresentado à comissão na prefeitura. Foi reservada uma sala para essa situação, porque lá tinha um piano e também seria apresentado tocado. E o público pôde acompanhar? Era aberto, embora o local era restrito em termos de lugares, mas era público, poderia ter acompanhado, se quisesse. E a melodia, de quem foi? Foi sua também, porque você toca piano, ou você contou com alguém que você escreveu a letra, compôs, e depois uma pessoa veio e fez a melodia? Como que foi? Exatamente, também teve a colaboração em algumas partes, até do refrão,
mas foi uma obra coletiva, eu diria assim, né? Mas eu acabei encabeçando e acabei direcionando para o concurso aí, até Mas o que você por consenso. Ah, tá. O que você tocou no piano naquela primeira vez para todo mundo, tudo é o que é a tá estrutura hoje. básica da música, exatamente. É o que nós temos hoje. Exatamente. A melodia é a mesma. A melodia ela não mesmo. mudou. O que mudou foi o acréscimo de um arranjo muito bonito que foi feito, eu acredito até pela banda de Valinhos, a banda oficial de Valinhos, né? E realmente eu achei assim que foi um incremento muito bonito. A abertura é linda e combinou perfeitamente com a melodia. E a letra? Teve alguma modificação que assim saísse daquilo que você escreveu? Do que era o original. Na verdade teve. A comissão, ela se atribuiu, a comissão de escolha do hino se atribuiu da faculdade de fazer sugestões que poderiam ser aceitas ou não. Então, na verdade, a letra inicial, na segunda estrofe, tinha uma menção à goiaba, às plantações de goiaba da cidade, porque a primeira estrofe fazia menção ao figo roxo, e a segunda seria a goiaba. E tinha um trechinho que falava que era a terra da goiabeira. Só que a comissão não gostou muito dessa menção, porque poderia levar a alguma colocação, né, de que em Valinhos era terra de goiabas, em segunda interpretação. Então foi privilegiada uma outra opção que falava sobre as artes de Valinhos também, uma menção não direta, mas é uma menção a Dona Irã Barbosa. Então é a terra das belas artes. E o que você quis dizer com meu torrão natal? Exatamente. Embora eu não seja valinhense de nascimento, eu me considero valinhense. Me considero pé de figo. Então, meu torrão natal é justamente um pedacinho de chão onde nós estamos plantados, né? Tipicamente para aqueles que nasceram em Valinhos, é uma homenagem àqueles que nasceram em Valinhos, mas é um pedacinho de chão também para aqueles que foram adotados pela cidade, como eu. Você reside aqui desde que época? Desde 1990. Eu vim pra Ainda cá. Criança? Era adolescente, começando a adolescência. Estudei aqui em Valinhos no Padre Leopoldo, depois no Colégio Ciro de Barros, e depois fui fazer faculdade em São Paulo, no Mackenzie. Aí de lá eu não resisti e voltei. Não queria morar em São Paulo, queria voltar para Valinhos. E seus familiares escolheram Valinhos por quê? Na verdade, por conta de mudanças de trabalho. Meu pai trabalhava em São Paulo, a empresa veio para a região, veio para Vinhedo, mas entre Vinhedo e Valinhos preferimos Valinhos nessa época. E o trecho, ergue-se um colosso num gesto à mão gentil, né? Porque às vezes as pessoas parece que não sai o som da mão gentil, mas é a mão gentil, né? Isso. O que quer dizer? Ergue-se um colosso. Na verdade, está se erguendo algo poderoso, né? Uma cidade poderosa. Uma cidade poderosa, um povo poderoso, né? Mas ao mesmo tempo, ele tem a gentileza, tem o carinho, tem o carisma do próprio povo mesmo, né? Então é esse o sentido. E ele vem, na verdade, tem até alguma semelhança com o hino nacional, com outros hinos oficiais também, que usam essas linguagens. Então, tem esse sentido de povo, de engrandecimento do povo, mas ao mesmo tempo um povo acolhedor. Esse é o sentido. E tem também um trecho bem interessante. Qual Éden de Deus presente? Isso. Na verdade, eu considero esse trecho um trecho que é até um voto de bênçãos para a cidade, porque nós reconhecemos que é uma dádiva morarmos numa cidade que tem tem essas características que Valinhos tem. Então, dessa forma, é como se fosse um paraíso, um Édenzinho, né? Éden, um pedacinho, um pedacinho, né? E que se resplandece, que é reconhecido e é visto como um ponto de luz até para o próprio Brasil. Por isso que é um pedacinho reluzente do meu imenso Brasil. Ah, é verdade. Tem um trecho que fala pedacinho reluzente do meu imenso Brasil. Mas para você, qual é o pedacinho reluzente aqui de Valinhos? Aqui de Valinhos. Bom, tem os trechos que tem
características naturais mesmo, são os que mais me chamam a atenção. Então, as próprias colinas de Valinhos, onde tem aqueles matacões, as cavernas, as trilhas, são os lugares que eu pessoalmente gosto mais. Mas, enfim, tem diversos lugares também da própria cidade que são pedacinhos então você conhece especiais. esse trecho aí de Valinhos que muita gente fala, mas não conhece, que são as cavernas, né? Mas eu nunca cheguei a visitar, até porque eu sei que o acesso é restrito, né? Mas já vi diversos vídeos produzidos sobre as visitas que foram feitas. Inclusive, eu assisti uma visita que foi feita até pelo presidente da Câmara. Ele encabeçou uma comissão que visitou. É isso Exatamente. mesmo. Você já viu que a Câmara, nós temos aqui um hino, né, e que nós colocamos imagens da cidade, né, a sua letra, a sua melodia, né, a gente toca nas sessões, nos nossos eventos. Você gostou dessa composição com imagens? Gostei, eu achei que realmente valoriza não só o hino, mas sobretudo a cidade, porque o hino pretende valorizar a cidade. E as imagens fazem esse papel de forma visual também. Então, ressaltando características arquitetônicas mesmo, aspectos importantes culturais da cidade. Eu gostei do vídeo que foi produzido, assim. E é interessante porque o visitante vem até a Câmara, né, e fica conhecendo a cidade por meio do hino. É verdade. Né? E, aliás, as pessoas podem acessar o nosso hino lá no site da Câmara, no www.câmaravalinhos.sp.gov.br. E como você se sente, assim, sabendo que o hino é cantado nas escolas, cantado por todo mundo? Qual que é a sua sensação de satisfação? Sem dúvida, é uma sensação de satisfação e de contribuição para um dever cívico, porque eu acredito que, da mesma forma que a minha geração, que não é tão antiga assim, mas que a minha geração recebeu um pouquinho do incentivo ao carinho à nossa terra, nós temos a obrigação também de passar isso para as outras gerações. E o hino traz essa atenção a um carinho cívico, a um amor pela nossa cidade, para que nós possamos cuidar e preservar. E nesse sentido, ao falar das características naturais e culturais da cidade, o hino chama a atenção para que as crianças cuidem também disso e possam preservá-las. E por isso eu me sinto muito honrada quando as crianças estão cantando. O seu filho, você falou que já está cantando? Já está cantando. Que bom. Com 6 anos ele já acha o refrão maravilhoso. E aprendeu na escola também? Ele não estuda em Valinhos, então, na verdade, ele ouviu aqui na Câmara mesmo. Ele teve o privilégio de ouvir com as imagens. Juliane, você recebeu alguma premiação pela letra do hino, por ter sido a escolhida? Sim, era previsto já no edital e assim ocorreu. Ao final, uma vez encerrado o concurso, eu recebi um certificado no dia 7 de setembro de 2003, que foi o dia da entrega desse certificado. Eu recebi um troféu também e um valor de R$5.000. Foi o prêmio que a cidade entendeu que era devido ao ganhador do concurso. R$5.000, 11 anos atrás, né? Então, era tá bastante. Tava ótimo. Nem esperava. O grande prêmio era justamente ter sido escolhida. Que bom. E o hino do Brasil? O que você acha do hino do Brasil? O hino do Brasil é algo que realmente mexe com todos nós brasileiros, né? Sim. E muitas vezes até emociona. Nas manifestações, nos eventos culturais também. O que eu penso sobre o hino, sobretudo, é que nós devemos não só nos manifestarmos em relação ao Brasil de uma forma crítica, mas sempre construtiva. E no caso do hino do Brasil, existe também essa perspectiva, né, de lutarmos, de construirmos, de mantermos aí os nossos ganhos, o que já ganhamos ao longo da história. Então o hino do Brasil também traz essa atenção para quando nossas crianças ou mesmo nós mesmos estivermos cantando, temos que prestar atenção e realmente fazer valer tudo que está no hino. Você também tem uma sensação hoje de se eternizar aqui em Valinhos, né? Porque o hino, ele vai ficar
para sempre, né? Não vai ter mais mudança. Não era uma pretensão, mas pode ser uma consequência. Mas vai ficar eternamente, né? Como você espero. sendo autora. Sim, é um privilégio nesse sentido, né? Que bom. Juliane, muito obrigada pela sua presença aqui. Gostaríamos que você fizesse umas considerações finais para a gente poder encerrar. Eu agradeço a oportunidade de comentar um pouquinho sobre a história do hino, de como ele surgiu, até porque muitos perguntam como é que ele foi institucionalizado. Mas com isso eu deixo também um incentivo para que aqueles que estudam música, aqueles que escrevem, manifestem essas suas obras, porque podem em algum momento serem reconhecidas e certamente vão contribuir para o nosso acervo cultural. Essa é a mensagem que eu deixo. Em algum momento isso pode acontecer. Obrigada, Juliane. Em nome do presidente Lorival, nós agradecemos a sua presença aqui. Muito obrigada. Na TV Câmara. E amanhã a TV Câmara exibe o telejornal Câmara em Notícias com o apresentador Gustavo Schiesaro. O Sala de Visitas retorna com uma nova entrevista na quarta-feira. Sempre ao meio-dia, depois com reprise às 17 horas. Acompanhe a nossa programação. Até lá!